Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí prosseguir esses estudos nossos aqui de termodinâmica, onde a gente está falando aqui da segunda lei de termodinâmica. E nesse vídeo a gente vai prosseguir um pouquinho mais nesses enunciados da segunda lei de termodinâmica antes de sair fazendo uma conta sobre o cálculo de eficiência de uma máquina térmica. Então vamos discutir um pouquinho mais aqueles diagramas nossos de reservatório a temperatura quente, reservatório a temperatura e assim por diante. Antes disso, vamos fazer a nossa já tradicional revisão. A gente começou aí estudando a Lei Zero de Termodinâmica, que me fala sobre equilíbrio térmico. Então, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e o corpo B está em equilíbrio térmico com o mesmo corpo C, isso significa que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico entre eles. Isso é importante, por exemplo, para a gente criar aí as nossas escalas de temperatura. E aí a gente discutiu isso aqui já bastante. Depois a gente estudou o gás ideal, a gente chegou aqui na equação de estado para o gás ideal, que é esse camarada aqui que eu estou mostrando. Depois a gente falou de uma interpretação cinética da temperatura, onde a temperatura ela vai estar relacionada com o movimento médio das partículas que constituem esse gás ideal, aqui no caso. Depois a gente falou assim, dado que a gente tem aqui um objeto, um bule com água, e a gente quer esquentar essa água. A gente pode esquentar essa água transferindo calor para esse líquido, certo? E aí a variação de temperatura está diretamente relacionada à quantidade de energia que você transfere dessa forma aqui. A gente já estudou isso aqui bastante. E se um objeto estiver numa transição de fase, por exemplo, se eu quero transformar gelo para água, a gente pode transferir calor para esse objeto, porém a temperatura não muda. Por quê? Porque essa energia está sendo utilizada para realizar a própria transição de fase, de sólido para líquido. E aí a gente chama isso aqui de calor latente, e isso a gente já estudou bastante. Depois a gente estudou a primeira lei termodinâmica, que ela nos diz que essa quantidade aqui, calor, mais o trabalho realizado pela vizinhança, é igual à variação de energia interna do sistema. Então essa equação aqui ela é muito importante, essa equação verde, que ela vai me falar sobre conservação de energia. Então a variação de energia interna é o calor que você transfere para o sistema, mais o trabalho que a vizinhança realiza sobre o sistema. Aí a gente já discutiu essa diferença de trabalho realizado pela vizinhança, trabalho realizado pelo sistema e tudo mais, troca o sinalzinho aqui. E para um gás ideal, essa variação de energia interna está relacionada à variação de temperatura desse gás ideal. Essa primeira lei termodinâmica ela nos informa sobre conservação de energia. A segunda lei termodinâmica, que é o que a gente está trabalhando aqui agora, ela vai nos informar sobre qual a disponibilidade dessa energia para a realização de uma certa tarefa. Mas antes disso também vamos falar aqui um pouquinho dos processos. A gente vai voltar um pouquinho nesses processos no próximo vídeo, então não quero assustar vocês não. Mas a gente falou aqui de processo isobárico, onde a pressão é constante. A gente falou de processo isocórico, onde o volume é constante. A gente falou de processo isotérmico, onde a temperatura é constante. A gente falou de processo adiabático, onde não há transferência de calor, o sistema está em isolamento térmico. A gente falou de processo cíclico, onde não há variação de energia interna. Isso aqui a gente já discutiu bastante também, o cálculo de trabalho, num ciclo aqui, por exemplo, desse aqui. E aí a gente já discutiu bastante cálculo de trabalho num ciclo desse aqui, por exemplo, em cada um desses processos. A gente já fez isso tudo em outros vídeos. Nesses vídeos de segunda lei termodinâmica, a gente está dando vários enunciados da segunda lei termodinâmica. Nesse vídeo aqui, a gente vai terminar esses enunciados da segunda lei termodinâmica para no próximo a gente ver aí alguma relação entre eles. Quais os enunciados da segunda lei termodinâmica que a gente falou até então? A gente falou o seguinte, que nenhum sistema... Vocês estão vendo que os enunciados são muito fortes. Então, eu estou falando aqui, nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho, sem que resultem outras variações no sistema e ambiente. Esse é o enunciado segundo Kelvin. Então, é impossível para uma máquina térmica operando em ciclos produzir como único efeito de retirar calor de um reservatório e realizar a quantidade equivalente de trabalho. E um processo cujo resultado seja de retirar calor de um reservatório frio e liberar para um reservatório quente é impossível. A gente vai trabalhar um pouco mais esse terceiro enunciado aqui hoje, quando a gente for falar de refrigeradores. Só que vocês estão vendo que ele é bem forte esse enunciado. Estou falando que nenhum sistema é impossível, depois é impossível aqui. Esse último aqui ele está falando que é impossível ter uma transferência espontânea de calor do frio, de um objeto frio para o quente. É isso que está querendo dizer, certo? E aí, esses dois enunciados aqui, a gente pode representá-los nesse diagrama que a gente já está trabalhando aqui. Eu quero discutir isso aqui um pouquinho mais nessa parte aqui.
Então, olha só, nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho, sem que resultem outras variações no sistema ambiente. É justamente esse camarada aqui, ó. A gente tem aqui um reservatório quente, esse quente e frio também a gente já discutiu em outro vídeo. O que é quente e o que é frio aqui, a gente já discutiu em outro vídeo. Então, a gente tem aqui um reservatório a uma temperatura TQ, um reservatório a temperatura TF. O que esse enunciado de Kelvin está me falando, que é impossível eu construir esse tipo de situação, onde eu retiro energia de um reservatório a temperatura TQ e transformo isso completamente em trabalho. Então vamos ler o segundo enunciado aqui também. Ó. É impossível para uma máquina térmica operando em ciclos produzir como único efeito o de retirar calor, aí vocês analisam aqui, ó, o de retirar calor de um reservatório e realizar uma quantidade equivalente de trabalho. Então, o que esses enunciados da segunda lei termodinâmica estão me dizendo é isso aqui, ó, é impossível eu realizar esse tipo de processo. Esse tipo de processo aqui é impossível de ser realizado na natureza ou mesmo em experimentos, só em coisas absurdamente controladas, em situações absurdamente controladas, e mesmo assim, se a gente pegar no universo inteiro, no sistema que a gente está trabalhando, num certo experimento isolado, bem isolado, e se a gente pegar no ambiente dele, vai haver um aumento de entropia no universo inteiro. Então isso essa segunda lei termodinâmica. Não há como a gente, até então, pelo que a gente entende de ciência e de natureza, não há como contornar essa segunda lei termodinâmica. Então, vou ler aqui de novo. Ó. É impossível para uma máquina térmica operando em ciclos produzir como único efeito de retirar calor de um reservatório a temperatura quente e transformar isso inteiramente em trabalho. Então, o que a segunda lei termodinâmica está me dizendo é que esse tipo de processo aqui é impossível. Tá certo? É isso que ela está me dizendo. Essencialmente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Se alguém quiser refletir aí, esse tipo de situação aqui impede a gente de pensar numa situação tipo um moto perpétuo, um moto contínuo. Se vocês pesquisarem na internet, tem um tanto de gente que fica falando que construiu um moto contínuo. O que é um moto contínuo? Um moto perpétuo. É um motor que ele funciona infinitamente. Ele vai funcionar, você dá a partida nele, ele vai ficar funcionando pro resto da vida, eternamente. Isso é impossível de ser construído por conta dessa segunda lei termodinâmica. Isso aqui me impede, inclusive, a tentativa de... A pessoa pode até tentar, não estou falando que não pode tentar, mas é impossível a gente construir um moto perpétuo, um moto contínuo, por conta da segunda lei termodinâmica. Então é importante a gente dar uma refletida nisso aqui, certo? E refrigeradores. Todo mundo aí conhece, né, uma geladeira. Como que a gente consegue ligar um refrigerador ou uma geladeira com a segunda lei termodinâmica? Então vamos pensar como funciona uma geladeira. A gente coloca aqui alguma coisa um pouco mais quente, por exemplo, na temperatura ambiente. Você coloca um objeto aqui na temperatura ambiente que a gente quer resfriar esse objeto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai retirar calor desse objeto aqui, onde que está minha mãozinha aqui, ó. Então a gente vai retirar calor onde que a gente colocou um objeto. Deixa eu desenhar um objeto aqui. A gente colocou aqui um objeto aqui, ó. Pum. A gente colocou esse objeto aqui e a gente quer retirar calor desse objeto, certo? E resfriar esse objeto, a gente quer diminuir a temperatura dele. Como que a gente faz isso? Na geladeira aqui a gente tem um certo motor, esse motor aqui, ele utiliza aqui um certo de condensador, um certo evaporador aqui, que está no congelador, por exemplo. Esse congelador aqui, ele vai retirar o calor desse camarada, através da realização de trabalho pelo motor, certo? E além disso, a gente tem aqui o condensador, e nesse condensador aqui a gente vai ter uma expulsão de calor também para o ambiente. Tá certo? Então a ideia de um congelador é essa, a gente utiliza um certo trabalho externo, para retirar calor do objeto que está aqui dentro e além disso a gente expulsa calor para o ambiente. Então naquele sistema nosso, naqueles diagramas nossos, um tipo de diagrama que corresponde a um refrigerador é esse camarada aqui. Ó. A gente tem aqui um reservatório, uma temperatura fria, por exemplo, a gente quer retirar calor desse camarada através da utilização de um certo trabalho e a gente vai expulsar isso como calor por um certo ambiente a temperatura mais quente. Tá certo? A ideia é essa. Aqui está o que a gente quer resfriar, a gente quer retirar calor desse camarada aqui, tá certo? A gente quer retirar a energia dele, a gente quer resfriar esse camarada, só que a gente não consegue fazer isso só retirar calor do objeto que está dentro da geladeira e transportar esse calor para o ambiente. A gente precisa de uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de trabalho para realizar essa tarefa. Deixa eu voltar aqui na minha geladeira aqui. Qual que é a ideia aqui? Ó? Eu coloco um objeto aqui no meio da geladeira, eu utilizo esse trabalho feito pelo motor para retirar esse calor. Então aqui, ó, esse heat aqui, eu estou retirando o calor do objeto que está dentro da geladeira. Só que esse calor que eu estou retirando aqui
mais esse trabalho aqui tem que ser igual ao calor que eu estou expelindo pelo condensador, pela grade ali da geladeira. Então a ideia é essa, um diagrama que corresponde a um refrigerador vai ser esse camarada aqui, tá certo? Eu estou retirando calor de um objeto num reservatório a temperatura mais fria, que seria o objeto que eu estou querendo resfriar, através de um certo trabalho que eu estou realizando. Aqui seria a etapa onde entra o motor e aqui seria a etapa onde entra a grade ou condensador da geladeira, que eu estou expulsando ainda calor para fora, tá certo? Então agora vamos juntar as leis a segunda lei termodinâmica, os enunciados todos. Esses dois aqui eu já li, vou deixar para vocês lerem aí, e vou ler esses outros dois aqui. Ó. Um processo cujo único resultado seja de retirar calor de um reservatório frio e liberar para um reservatório quente é impossível. Isso é o enunciado de Clausius, a gente já viu lá atrás. E um outro enunciado, aqui a gente tem enunciado segundo máquinas térmicas, vamos ver aqui enunciado segundo refrigeradores. É impossível para um refrigerador que opera em ciclos produzir como único efeito de retirar calor de um corpo frio e liberar a mesma quantidade de calor para um corpo quente, certo? Então, esses dois enunciados aqui, o enunciado de Clausius e o enunciado segundo refrigeradores, eles na verdade eles estão falando a mesma coisa. O que eles estão falando? Eles estão falando isso aqui, ó. Olha só, um processo cujo único resultado seja de retirar calor de um reservatório frio e liberar para um reservatório quente é impossível, que é justamente esse diagrama aqui, ó. Eu não estou realizando trabalho, tá certinho aqui, certo? Cortando, eu não estou realizando trabalho, eu estou retirando uma quantidade de calor do reservatório frio e estou passando isso tudo para o reservatório quente. O que está falando na segunda lei termodinâmica, segundo Clausius, é que esse tipo de processo é impossível. E vamos ler a outra aqui, ó. É impossível para um refrigerador que opera em ciclos produzir como único efeito o de retirar calor de um corpo frio e liberar a mesma quantidade de calor para um corpo quente. Então, o que essas duas leis termodinâmicas o que esses dois enunciados da segunda lei termodinâmica estão me dizendo é isso aqui, ó, que esse tipo de processo aqui é impossível. É isso que esses dois enunciados estão me contando, que é impossível eu ter um processo onde ocorre uma transferência de calor espontânea de um corpo mais frio para um corpo mais quente. E também ele está me contando que é impossível a gente fazer um refrigerador sem a realização de trabalho externo aqui, tá certo? É isso que ele está me contando aqui. E aí, do mesmo jeito que lá para máquinas térmicas a gente definiu a eficiência de uma máquina térmica, que é dado por isso aqui, ó, a eficiência de uma máquina térmica é dado pelo trabalho realizado pela máquina térmica dividido pelo calor que ela retira do reservatório à temperatura mais quente. A gente pode definir um coeficiente de desempenho para o refrigerador. Qual que é o coeficiente de desempenho? É o calor que ele retira do objeto mais frio dividido pelo trabalho necessário para ele realizar esse processo. Certo? Então esse COP aqui, que é o coeficiente de desempenho, é o análogo à eficiência de uma máquina térmica, só que para refrigeradores. Enquanto a eficiência aqui ela é melhor, quanto mais próximo de 1 ela chegar, daqui a pouco a gente vai ver que ela não pode, ela ainda existe um limite para essa eficiência de uma máquina térmica. Para o coeficiente de desempenho também a gente tem uma análise disso, né? O coeficiente de desempenho de um refrigerador vai ser melhor quanto maior ele for. Se esse trabalho aqui for muito pequeno, ele consegue ter um coeficiente de desempenho maior, tá certo? Só que também existem limites para isso aqui, tá certo? O limite é o quê? O limite é dado justamente pela segunda lei termodinâmica. Então, esse aqui, o resuminho aqui da mesma forma que a gente definia a eficiência para uma máquina térmica, que era dado por esse camarada, a eficiência a gente tem até um jeito bem intuitivo de entender, não é? O que é a eficiência de uma máquina térmica? É a porcentagem do tanto de trabalho que ela efetua, dado que ela retirou tanto de energia do a temperatura TQ. A ideia é essa. Então a eficiência é isso aqui. E o coeficiente de desempenho é bem análogo. É o tanto de calor que ele tira do meu objeto que eu estou querendo resfriar, dividido pelo trabalho que está sendo utilizado para retirar esse calor. Tá beleza? Então a ideia desse coeficiente de desempenho é essa. Esse vídeo aqui ele é bem qualitativo e eu queria mostrar para vocês, qual que é o resumo? Eu queria mostrar para vocês aqueles diagramas comparando a segunda lei termodinâmica, o que ela proíbe naqueles diagramas nossos de TQ, TF e tudo mais, e o que a segunda lei termodinâmica para refrigeradores proíbe naqueles diagramas nossos também. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau!